Irmãos, estamos aqui trazendo mais um devocional à igreja. Hoje o nosso tema é profecias ou profetadas. E vivemos dias e outros já foram ainda aparentemente mais intensos, mas ainda em nossos dias. Muitos segmentos cristãos fundamentam tudo o que fazem no culto mediante profecias, revelações e coisas desse tipo. São inúmeras as igrejas, comunidades, grupos que se dizem evangélicos, que caminham estritamente nessa área, né? Baseados nessa questão de revelações, de profecias e tudo mais. E hoje nosso tema traz esse título, Profecias ou Profetadas. E o nosso texto base envolve aqui um personagem que ele foi também alvo desse tipo de profecia nos seus dias. Neemias. Neemias capítulo 6, versículo 12, Neemias diz o seguinte diante dessa profecia que trouxeram até ele. Então percebi que não era Deus quem o enviara. Tal profecia falou ele contra mim, porque Tobias e Sambalate o subornaram. É triste a gente ver como tantos segmentos evangélicos lidam de forma tão leviana com as profecias. A qualquer momento, numa reunião ou num contato pessoal, crentes de variadas denominações se põem a falar profeticamente, agindo como se o Espírito Santo estivesse ali dirigindo uma palavra em particular, diretamente àquele ouvinte. Eu particularmente observei situações em que eu me lembro que isso aconteceu. Certa vez estava num contexto, numa reunião, em que alguém pronunciava uma profecia, inclusive usava um tom diferente de voz para anunciar aquilo que ele pretendia anunciar, e aquilo que ele falava vinha ao encontro do anseio de pelo menos alguns ouvintes que estavam ali naquele grupo. E isso gerou expectativa nessas pessoas, porque trazia uma palavra, alimentava um resultado que eles queriam, que eles esperavam. Mas até eu posso dizer hoje, diante daquela situação, que nada se cumpriu. Nada aconteceu como fora dito. Quando as pessoas caminham em busca desse tipo de profecia, a Bíblia perde lugar de importância na vida delas. Elas se deixam cativar por essas chamadas profetadas, como alguns dizem, e elas perdem de vista a palavra de Deus, porque esse tipo de palavra vem de uma forma mais direta, mais pessoal. Parece como se Deus estivesse diretamente falando com aquela pessoa. E esta pode ser a razão pela qual muitos segmentos evangélicos, ou que se dizem evangélicos, há muitos já não pregam mais a palavra de um modo fiel. Já não pregam como deveriam pregar. A Escritura já não tem sido mais o centro do culto a Deus. Nesses segmentos, a palavra de Deus, a Bíblia, perdeu lugar para essas profecias e revelações que eles acreditam que de fato está acontecendo. Quem sabe se também, isso infelizmente acontece muito, se tais profecias, se tais revelações não vieram sob encomenda, não foram encomendadas, forjadas pelo profeta, pela pessoa que está ali se dizendo profeta, ou ainda, se é que não vem por pessoas que simplesmente querem alimentar a esperança dos outros e ficam trazendo palavras que vêm do coração, daquilo que elas desejam, mas não é de fato o que Deus quer dizer. A palavra de Deus condena esse tipo de atitude, de eu falar as coisas do meu coração, como se fosse Deus falando. A Bíblia condena esse tipo de coisa.
O fato é que nos tempos de crises, de grandes ansiedades, de necessidades extremas, esse tipo de coisa acontece de uma forma mais profunda, de uma forma mais abundante. Muitos querem ouvir estas coisas. E aqueles que são incautos, que não têm conhecimento, entendimento, se deixam levar por esse tipo de coisa. Vemos aqui que alguns séculos antes de Jesus foi quando Neemias enfrentou problemas desse tipo. Adversários poderosos queriam interromper a obra que ele estava fazendo. Queriam interromper a reconstrução de Jerusalém. E eles então começaram a usar a piedade, esse comprometimento de Neemias com o Senhor. Eles começaram a usar exatamente esse ponto de Neemias, essa religiosidade dele, para tentar induzi-lo a um erro. E lhe mandavam profecias de encomenda. Profecias de encomenda. Alguém como que contratava profetas para levar uma palavra para ele, para desanimá-lo, para levá-lo ao erro, para interromper aquela obra. Muitos cristãos de boa vontade, mas às vezes sem muito conhecimento, sem muito entendimento, têm se deixado convencer por essas palavras, por essas falsas palavras. Eles imaginam que temer a Deus é ouvir tudo quanto se diz em seu nome, sem considerar, sem refletir, sem avaliar, sem colocar sob o crivo do ensino bíblico. Para eles creem que por temer a Deus, aquilo que se fala em nome de Deus deve ser aceito de imediato, sem avaliação mais profunda. De fato, é mais agradável ouvir um profeta que afirma que as coisas vão se resolver do modo que nós queremos, no tempo que nós queremos, do que obedecer a palavra de Deus que diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Nós queremos ouvir uma palavra que resolva, que trate o assunto aqui e agora. E nesse anseio, muitos se deixam levar por esse tipo de profecia, aspas, que não vem de fato da palavra de Deus. Neemias, naquele contexto, estava sendo ameaçado de morte. A profecia que lhe passaram era para que ele entrasse. Esses profetas vieram e disseram para ele: olha, entra no templo e fica lá, porque lá você vai estar seguro, lá ninguém vai tocar em você. E era verdade isso. Olha a situação. Isso de fato procedia. Se ele entrasse no templo, ninguém entrava. O templo era um lugar santo, o templo era um lugar sagrado, ninguém poderia entrar no templo. E essa ideia de que ele entrando no templo, ninguém iria até lá para matá-lo, isso tem um lado de verdade. Contudo, a mesma profecia que era dada para ele desconsiderava o fato que ele próprio seria condenado se ele entrasse no templo. Era um jogo que ele poderia ter caído se ele não conhecesse a lei, se ele não conhecesse também o que a Escritura diz, o que a palavra diz. Porque na verdade, mesmo ele se entrasse no templo, isso seria uma profanação e ele seria condenado. Foi por isso que ele disse: percebi, então, como está o nosso texto base lá, então percebi que não era Deus quem o enviara. Ele percebeu, né, que tal profecia ele falava na verdade, não para livrar Neemias, mas contra Neemias. Uma vez que Neemias entrasse no templo para se esconder, ele próprio estaria morto. Enfim, a passagem nos ensina que não importa o quanto esse tipo de profecias, de revelações que as pessoas tanto querem ouvir, não importa o quanto elas pareçam agradáveis, o quanto elas pareçam vir ao encontro das nossas necessidades, o quanto elas pareçam interessantes para nós. A Bíblia, os seus ensinos, suas promessas, é tudo que nós precisamos, é tudo que nós temos necessidade
para nos sentirmos seguros quanto ao dia de amanhã, quanto às situações que nós estamos vivendo, quanto às lutas que nós estamos enfrentando. A Bíblia, a palavra de Deus já registrada, é tudo que nós precisamos. Nós não precisamos de profecias, aspas, de profetadas, não precisamos disso, nós precisamos exclusivamente conhecer a palavra de Deus e aplicar a palavra de Deus à nossa vida. Nem profecia aspas e nem profetadas, mas nós precisamos da Bíblia, das Escrituras, para nós sabermos como nos conduzir e experimentar a graça, o favor, a misericórdia, o cuidado e o socorro de Deus nesta vida e para todo sempre. Que Deus os abençoe.